Bendito é o nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Está escrito assim, irmãos, ó, Gálatas 5, versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas. Aliás, irmão, desculpa, o 20, eu estou lendo o 19 aqui, acabei trocando. Gálatas 5, 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Amém? Somente o versículo 20. Esse capítulo 5 de Gálatas, iniciando aqui no versículo do número 16, os irmãos podem sentar, queridos. Iniciando aqui no versículo 16, nós temos aqui várias obras da carne. Nós temos assim por hábito, irmãos, sempre culpar o diabo, né? Tipo, tudo que a gente faz, quem paga a conta é o diabo. Então, vamos entender, irmão, que nem tudo é o diabo. Nós temos uma natureza humana caída, né? Porque a partir do momento que a gente nasce, já nasce em pecado, herdamos a natureza caída de Adão e Eva. Então, a nossa carne, ela sempre cobiça o que é mal. Então, esse negócio de culpar o diabo, né? Eu errei, foi o diabo. Eu estou nervoso, é o diabo. Eu estou com raiva, é o diabo. Não é bem assim, meus irmãos, tá? Nós temos a nossa natureza, nós temos o nosso caráter, nós temos os nossos costumes, a nossa vivência. E muitas das vezes o que fala muito forte na gente, irmão, é a nossa carne. Então, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 20, está falando de idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras. Eu quero falar um pouquinho sobre ira. Pastor, o que é ira? Irmãos, ira é um sentimento de indignação que a pessoa sente por algo ou por alguém. Então, quando a pessoa está irada, ela está indignada em relação a alguma coisa ou em relação a alguma pessoa. Então, isso é ira. É uma obra da carne. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que ficaram iradas. Por exemplo, lá em Gênesis 4, 5, nós temos o Caim. O Caim era um crente ruim à beça, vivia no pecado, fazia tudo errado. Quando ele vinha para o culto, Deus não aceitava o culto de Caim. Ele orava, trazia aquelas ofertas dele, Deus não aceitava. O culto de Caim era um culto que Deus não aceitava. O culto de Abel, a oferta de Abel era aceita pelo Senhor. E essa, digamos assim, aceitação que Abel tinha e Caim rejeitado, trouxe em Caim um espírito de inveja. Ele começou a ter inveja do irmão, né? Pela forma como Deus o aceitava. Às vezes a gente diz assim, pastor, ninguém tem razão ou motivo para ter inveja de mim. Irmão, quando a gente fala de inveja, a gente imagina que vão invejar o milionário, aquela pessoa rica, aquela pessoa de muitas posses. Mas a inveja, irmãos, ela nem sempre é direcionada a bens materiais. Às vezes alguém pode sentir inveja da tua alegria, da tua felicidade, da tua maneira de ser, de agir, né? Então, a inveja, por que Caim tinha inveja de Abel? Inveja da casa do Abel, do carro do Abel, do trabalho do Abel. Qual era a causa da inveja do Caim contra Abel? Era a forma como Deus o aceitava. Você sabe, você vindo num culto, irmão, naquela época Deus aceitava o sacrifício e Deus respondia com fogo. Literalmente, né, vinha fogo do céu e recebia o sacrifício. Então, o altar de Abel tinha fogo, o de Caim não tinha, né? O altar de Abel, toda a oferta trazida era aceita pelo Senhor. O altar de Caim, a oferta ficava lá para as moscas e baratas andar em cima e comer,
porque Deus não aceitava. Qual era a saída para Caim? A gente sabe que ele matou o Abel, né? Mas será que a saída, irmão, é matar? Tipo, se eu não estou indo bem na vida, se alguma coisa está trancado na minha vida, se alguma coisa não flui na minha vida e na vida de alguém flui, será que a solução é perseguir a pessoa que está prosperando, que está fluindo na vida dele, que Deus está abençoando? Ou será que a solução correta é eu analisar a minha vida? O apóstolo Paulo, irmãos, ele falou de forma bem clara: examine-se o homem a si mesmo. Então Paulo convidou o homem não a olhar para o irmão, mas Paulo convidou o homem a olhar para dentro de si. Então Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é isso que eu preciso fazer. O que é que está acontecendo na minha vida? Por que que as coisas simplesmente não vão, não fluem, não acontece? Por que que a minha oração, não é que às vezes a oração não sobe, mas por que que a minha sensação de que a minha oração é pesada, que a minha oração não sobe? O porquê eu estou na igreja e não fui batizado com o Espírito Santo ainda. O porquê eu estou na igreja e ainda não tenho o batismo com o Espírito Santo, não tenho dons espirituais da minha vida. O porquê que eu estou na igreja há tanto tempo e eu não consigo memorizar um versículo bíblico. Será que isso é falta de capacidade, é analfabetismo? Ou será o que está acontecendo? Por que eu não consigo memorizar um versículo? Por que eu não recebo as bênçãos de Deus na minha vida? De quem é a culpa? Se fizermos um autoexame, nós vamos chegar à seguinte conclusão: o culpado sou eu. Ninguém atrapalha a minha vida a não ser eu mesmo. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Ah, pastor, mas estão me perseguindo. Independente do que aconteça, do que façam contra você, isso não impede a bênção de Deus. Então, qual era a atitude correta do Caim? Olha, Deus, eu vejo que o Senhor aceita o meu irmão, aceita a oferta dele, e eu vejo que o Senhor não aceita a minha oferta e não me aceita. O meu culto é vazio. Eu estou errando e eu quero arrumar, consertar o que está errado. E ele fizesse um conserto com Deus. Mas o que o Caim faz? Gênesis 4:5, a Bíblia diz que Caim ficou irado, ficou com ódio do irmão, com raiva. E um dia o Caim estava lá no campo, convidou o Abel para ir para o campo, e estando no campo, o Caim fez uma loucura, irmãos. Matou o seu irmão Abel. O primeiro homicídio da terra foi na família de Adão. E olha, irmão, foi lá no comecinho, né? Lá no comecinho. Se a família de Adão tinha um homicida, uma família que começou no Éden. Irmãos, eu nunca vi Deus, nunca. Adão via diariamente Deus. Deus nunca apareceu para mim, Deus nunca, se materializou na minha frente, disse: Benjamim, eu sou Deus. Eu nunca vi Deus, eu não consigo imaginar tanta glória, mas todos os dias Deus ia no jardim do Éden conversar com Adão e Eva. Todos os dias eles viam e ouviam o Senhor. Será que eles falharam, irmãos, em passar a fé para os seus filhos? Porque tinha um filho completamente diferente do outro. Eram ambos filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Mas por que uma diferença tão grande entre dois irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Puxaram a quem? Puxaram os avós? Não tinham avós. Adão foi o primeiro homem, Eva foi a primeira mulher. Então esse negócio de dizer que puxou o avô e a avó e o bisavô, com Caim não dava, porque ele não teve avós e nem bisavós. Ele nasceu de Adão e Eva. Mas ele tinha um comportamento muito diferente do comportamento de Abel.
O Caim, ele vivia exatamente do jeitinho que o diabo gosta. E isso é muito ruim, meus irmãos, na nossa vida e na vida de alguém da nossa família que começa a viver do jeitinho que o diabo gosta. Porque o diabo não é amigo de ninguém. O diabo, ele não tem misericórdia de ninguém, é uma questão de tempo, e ele vai fazer aquilo que ele quer fazer, que é destruir a vida da pessoa. E ele arruinou a vida do Caim, meus irmãos. O Caim matou Abel é a vítima, mas o Caim desgraçou a vida dele para o resto da sua vida, meus irmãos, né? Então, e quando Deus ainda, porque Deus é tão bom, Deus ainda quis dar uma chance, né? E depois que o Caim cometeu o crime, o assassinato, ele estava indo para casa, Deus falou com Caim: ô Caim, onde é que está o teu irmão Abel? Deus iniciando uma conversa, esperando uma confissão. Tudo que Deus queria ali era ouvir uma confissão, tipo: Deus, eu matei o meu irmão. Deus, eu fiz uma loucura. Eu fiz algo que eu nunca deveria ter feito. Eu destruí a vida do meu irmão. Era isso que Deus queria ouvir da boca de Caim. Só que em vez de Deus ouvir uma confissão da boca de Caim, o Caim ficou irado. E Deus disse: por que o teu semblante está decaído assim, rapaz? Onde é que está o teu irmão Abel? E Caim disse para Deus: por acaso sou eu o guardador de meu irmão? E quando Caim diz que ele não era o guardador, o protetor de Abel, Deus diz: então fique sabendo que o sangue do teu irmão está clamando por justiça na minha presença. Deus já sabia do pecado de Caim, mas Deus inicia a conversa como se não soubesse. É igual um pai quando quer aconselhar um filho. Quantas vezes o pai e a mãe se faz de bobo, porque quer arrancar uma confissão, quer tirar alguma coisa ruim da vida do filho, esperando que o filho abra o coração e conte a situação que ele se encontra. Assim Deus fez com Caim. Deus queria que Caim abrisse o coração, mas Caim não abriu o coração, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que Caim era do maligno. E quem é do maligno não abre o coração. Quem é do maligno não se humilha. Quem é do maligno não confessa. Quem é do maligno, ele não muda, ele não aceita a mudança, meus irmãos. O coração está endurecido, está longe de Deus, e a pessoa acha que ainda está correto viver do jeito que ele vive. Caim era uma pessoa irada. Então, meus irmãos, a ira não é do demônio, mas é uma obra da carne. Essa carne aqui, ela não é boa, né? Às vezes você se olha no espelho, pode até gostar do que você vê no espelho, você se cuida bem, se trata bem, e é óbvio, ainda bem que a gente se gosta. Se a gente não se gostar, quem vai gostar da gente? Mas assim, irmãos, essa carne aqui, ela é uma carnezinha ruim. Nós só estamos quietinho e bonzinho, irmão, porque Deus habita em nós. Essa tua paz, essa tua tranquilidade, essa tua bondade, esse jeito que você tem, que a senhora, que o senhor tem, não é, digamos, mérito da tua carne, é mérito do Senhor, porque o Espírito do Senhor habita em nós e Ele transforma essa carne ruim em uma pessoa liberta dos maus costumes, irmãos. Quem pode glorificar a Deus pela presença do Senhor na sua vida? Ou levante a mão e diga glória a Deus. Porque se Deus não é da nossa vida, é de Caim para lá, meus irmãos, que a gente passa a ser, né? Então a gente vê que a maldade humana é incrível, né? Hoje eu fui pegar uma marmita meio-dia para ter e para mim. E aí fui lá no restaurantezinho, fiz a marmita, e quando estava chegando no balcão, a mulher me disse: mataram o entregador por causa de uma Coca-Cola, você viu? Eu falei: não vi nada. E aí ela começou a contar que um consumidor fez uma encomenda e o entregador foi levar e esqueceu a Coca. E a Coca foi alvo de contenda e o resultado,
o entregador foi morto pelo cliente. Então, quer dizer, o pivô de uma briga e consequência de morte, uma coca. Então, quando a gente não tem Deus, a gente briga por uma coca, briga até por menos, né? Quem não tem Deus, vão brigar por uma coca é luxo, porque briga por migalhas, né? Tem gente que briga por migalhas, gente que briga por causa de uma fechada no trânsito, gente que briga por causa de um olhar, de repente, meio torto, que alguém olha, a pessoa já quer ir para vias de fato. Irmão, quem segura nós no caminho é o Espírito Santo, irmãos. Não vamos perder essa graça maravilhosa que temos na nossa vida, irmãos. Amém, igreja do Senhor? Então, Caim foi uma pessoa irada. Tem mais irados na Bíblia, né? Tem o Nabucodonosor, era irado, né? Ele ficou irado pelo menos 2 vezes que eu lembro da ira de Nabucodonosor. A primeira foi quando ele teve aquele sonho, né? Ele teve um sonho, aquele sonho da estátua, parte de metal, parte de barro, e os irmãos lembram, né? E aí ele não sabia o significado. Ele mandou chamar todos os magos, adivinhos, para vir interpretar o sonho dele. Quando chegaram lá, ninguém sabia o significado do sonho. Ele ficou tão irado, irmão, que sabe o que ele fez? Mandou matar os magos. Chamou os guardas, leva, mata todos. E naquele dia todos os magos adivinhos foram mortos porque Nabucodonosor estava irado. Olha que coisa. A outra ira dele foi contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele queria fazer o Sadraque, Mesaque e Abednego se ajoelhar diante da imagem, e eles não queriam, e ele ficou irado. E disse, olha, aquece o forno 7 vezes mais e joga os 3 lá dentro. Irado, irmãos. Tem gente que é assim, não faz o que eu pedi, já bate porta, joga copo, né? Quebra cadeira. Tem ou não tem, meus irmãos? Né? Na empresa tem aquelas pessoas iradas, o encarregado diz, junta aquilo ali, o cara chuta, mas não junta, né? Então tem gente irada, irmão. Como é difícil lidar com pessoas iradas. Eu estava no mercado domingo ali no Vitorino e tinha um cara lá, um cara novo de 20 e poucos anos, casado, e ele estava no mercado com outro colega. Aí estava pegando algumas carnes e ele era aquele cara que falava alto, assim, gritado, o colega lá longe, e ele falava daqui para o colega escutar lá. E aí começou a falar para o colega pegar uma mercadoria que a mulher dele tinha pedido, aí ele não queria levar aquela mercadoria, porque queria que fosse outra, e começou a destratar a mulher na frente de a mulher não estava ali, né? Mas eu pensei, coitada da mulher desse cara. Eu só fiquei imaginando um cara daquele chegando em casa, né? O que essa mulher deve escutar da boca de um marido desse. Então, maridos irados, esposas iradas, filhos irados, né? Empregados irados, crentes na igreja irados. Irado, às vezes, com algum acontecimento no culto, né? Às vezes alguma coisa dá errado. Eu conheci um crente tão irado, ele morreu tem uns 30 dias agora, né? Que se mexesse num violão dele, ele era capaz de brigar dentro da igreja. Então, quer dizer, uma pessoa que está dentro da igreja, que é capaz de brigar porque mexeram num violão, trocaram de lugar, o cara é capaz de brigar, sair no tapa. Que tipo de crente, meus irmãos? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O crente irado, irmão, não tem igreja que sirva para ele. Ele vai na igreja A, fica irado com o pastor, irado com os irmãos, vai para a igreja B. Lá na igreja B ele se ira com todos, vai para a igreja C, e ele passa todas as igrejas, e em todas as igrejas dá problema com ele. Por quê? Porque é irado. Vai numa briga. Eu conheci um irmão que falar brigar, irmão, é no tapa mesmo, não é verbal, é agressão. Eu conheci, soco no diácono, soco no presbítero, e vai socando todo mundo, né? Por que um crente faz isso? Está na natureza velha. Irmãos, a ira do homem, o que ela faz? Ela não opera a justiça de Deus. Ó, Tiago aqui, ó, veja o que diz aqui, ó, Tiago 1,19.
Glória a Deus. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Veja o que diz aqui, ó. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Agora o versículo 20, ó. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então o conselho do Espírito Santo é assim, ó. Pronto para ouvir, tardio para falar. Os irmãos sabem que a maioria das pessoas fala mais do que escuta. E o conselho de Deus é assim, ó, escute mais e fale menos, né? E seja tardio para se irar, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmão, se eu fico irado, Deus não vai operar o que é para fazer. Porque eu dei o tapa, eu ofendi, eu pintei o 7. Aí Deus diz, bom, você já fez com a tua mão, agora não faço nada. Agora, quando você se humilha, você mantém a calma, né? É uma coisa que a gente tem que aprender a manter a calma, meus irmãos. Eu, quando tinha meus 12 anos, a minha mãe ela trabalhava num restaurante, meu pai morreu, ela foi trabalhar de cozinheiro num restaurante, e o meu tio ele trabalhava no balcão lá, servindo as bebidas. E eu vinha da escola e no final da tarde eu ia para lá, e ficava com meu tio lá perto do balcão, e me lembro de uma música de um cantor por nome de Luiz Arão. Ele cantava, até uma música que não tem pecado nenhum, ele cantava assim, hoje eu conto até 10 para não errar onde eu errei. Aí ele cantava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e no 10 já me acalmei. Então, meu irmão, a gente tem que procurar se acalmar, manter a calma, né? Jonas capítulo 4, versículo 4, Jonas 4, 4, Deus falou para Caim assim, ó, Caim, é razoável essa tua ira? O Jonas, Deus falou para Jonas, Jonas, é razoável essa tua ira? Ou seja, Deus está perguntando, Jonas, você tem motivo para estar irado? Sabe qual era o motivo da ira de Jonas? Que Deus havia perdoado os ninivitas. Então, meu irmão, quando você quiser ficar irado, pergunte a você mesmo, será que eu tenho razão para estar irado? Será que a minha mulher, o meu marido, o meu filho, o meu vizinho, o meu patrão, o meu colega de trabalho merece que eu descarregue sobre ele tanta raiva? Mas qual a causa de estar com tanta ira, tanta raiva, tanto ódio? Será que você não vê que quando você age assim, você está alimentando o diabo na sua vida? E o diabo vai induzir você a cometer erros piores e mais graves. Então, quando você sentir que está começando a ficar tomado pela ira, vai orar, canta um hino, dá um glória a Deus, né? Não perca a coerência, nós temos que ser pessoas coerentes, irmãos, né? Então, é o que a Bíblia fala, que a ira do homem não opera a justiça de Deus, amém? Veja o que Paulo diz aqui na 1 de Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 8, irmãos. Veja só o que Paulo diz a Timóteo, 1 de Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem o quê? Sem ira e sem contenda. Então a vontade de Deus é que quando você levantar a mão para orar, não haja no teu coração ira e nem contenda, né? Então, eu vou orar irado, Deus não aceita. Irmãos, não vamos perder nosso tempo, gastar saliva, gastar minutos e horas ajoelhado, clamando, irado, com raiva, né? O que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Tiago fala isso, né? E aí Tiago diz o quê? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmão, tem casal que eles ficam 15, 30 dias sem se falar. Aqui na igreja, às vezes, o irmão me fala, pastor, minha mulher, ela fica 30 dias sem falar comigo.
não conversa, irada. Então isso é uma coisa absurda. Amém, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Acerta durante o dia, não vai dormir com raiva de alguém, né? Virar a cara. Hoje as pessoas, irmão, bloqueia todo mundo, né? Virou uma mania, não gostou, bloqueia. Pronto, já não manda mais mensagem, já não manda mais nada. O que é isso, meus irmãos? Esse negócio de bloquear uma pessoa não é apenas um gesto de apertar um botãozinho aqui, está bloqueado, pronto. Isso aí, se você analisar espiritualmente, tem um peso enorme. Você está negando fala a uma pessoa, né? A uma pessoa que é teu amigo, às vezes tua amiga, uma pessoa que te ajuda, que quer o teu bem. Só que às vezes nós não queremos ouvir a verdade, então achamos assim, bloqueia, pronto, não fala mais. Só que isso não é bom, meus irmãos. A gente tem que ser uma pessoa aberta para ouvir. Eu sempre falo aqui para os irmãos, o crente ele tem que ser igual a rosa. A rosa ela nasce fechada e os dias vão passando, ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo e cada vez ela abre mais. E quanto mais ela se abre, mais bonita ela fica e mais perfume ela exala. Agora, tu já viu um pé de repolho quando nasce? Ele nasce todo aberto. Mas o tempo vai passando, o repolho vai como? Vai fechando. E se fecha. Tem crente que é igual o repolho. E quando você corta ele, ainda tem cheiro de pum. Não é verdade? Então, nós temos que ser pessoas abertas, irmão. Aberto ao perdão. Aberto a dar uma oportunidade para quem errou com a gente. Aberto a escutar um conselho, uma exortação. Entendeu? Isso faz parte, irmãos, aberto a uma disciplina de Deus para as nossas vidas. Se Caim aceitasse a disciplina de Deus, ele não teria terminado a vida do jeito que ele terminou, meus irmãos. Então vamos abrir esse coração, abrir o coração para as pessoas. Olha, a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Dobrar o joelho, Deus, eu te amo. Como é que você ama a Deus? Você algum dia viu Deus? Você tem ideia de como é que Deus é, como Deus seja? Deus, eu te amo, Deus. O meu coração te ama. Ama a Deus que nunca viu e não ama o irmão que vê todos os dias? Então a Bíblia diz que essas pessoas são mentirosas. Mas, irmãos, vamos expurgar a ira da nossa vida em nome de Jesus? Ó o que diz Provérbios, eu já vou encerrar, irmão. Provérbios 22. Se você tem um amigo irado, tá? A senhora tem uma amiga irada. Olha o conselho que Deus dá para quem tem amigos irados. Provérbios 22. E os versículos 24 e 25. Diz assim, Provérbios 22, 24 e 25, Não acompanhes com o iracundo, ou seja, linguagem de hoje, não ande com o irado, tá? Diz mais aqui, nem andes com o homem colérico. Mas por que, pastor, a gente não deve andar com pessoas iradas? Verso 25, para que não aprendais as suas veredas e tornes um laço para a sua alma. Deus diz que quem anda com a pessoa irada, ele aprende a ser irado. Então, se você tem uma amiga, né, que diz que vai matar todo mundo, e vai esfolar todo mundo, e que vai assar no forno, e que vai picar, e que aquela coisa louca, e só fala coisa desse tipo, corta a amizade. Você que anda com um amigo que quer brigar com todo mundo, que ninguém pode olhar, corta a amizade. Porque a Bíblia diz que quem anda com a pessoa irada, ele se torna um irado também. Então, cuidado, irmãos, né, com quem você anda. Para encerrar aqui, Provérbios 15, Olha que lindo aqui, irmão. Eu gosto muito desse versículo. Provérbios 15, versículo 1, A resposta branda desvia o furor,
mas a palavra dura suscita a ira. Amém? Prestar atenção, a resposta branda, aquela resposta tranquila, ela faz o quê? Ela desvia o furor. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu estava vindo aqui na Monsenhor Gersino já faz tempo, 2, 3 anos. E essa mania de dirigir e mexer em celular, que a maioria de nós tem. Eu vindo na Monsenhor Gersino, respondendo uma mensagem. E ali tem um sinaleiro, irmãos, que abre para entrar à direita na Jarivatuba, e tem o sinaleiro que abre para ir reto na Monsenhor Gersino. Quando abriu o para descer para a rua Jarivatuba, eu respondendo uma mensagem, deu aquela pane no cérebro, fui reto. E não podia, porque os carros da Jarivatuba estão subindo. Nisso vem um pampa, um saveiro branco, não lembro direito, e eu vou em cima dele. E esse cara joga tudo para a direita para não bater, e eu jogo tudo para a esquerda para não bater. Mas resultado, fiquemos parados no meio fio, encostadinho um no outro. Esse cara só não me chamou de santo. O que vocês imaginaram esse cara me chamou? Mas eu estou errado. Eu fiz para ele assim, ó. Pode xingar que você tem razão. Eu me enganei, me desculpa. No fim o cara riu comigo. Mas se ele vem com palavra dura, né? E ele manda eu aqui, eu mando ele lá. Ele diz que a minha mãe é aqui, eu digo que a mãe dele é lá, nós vamos para a pancada. Então veja que a resposta branda fez com que a ira dele acabasse na hora. Com a raiva que ele estava, ele começou a rir. E falou, tudo bem e tal. Eu falei, beleza, desculpa mesmo. Aí ele foi embora contente, não aconteceu nada. Eu fui embora contente também, não aconteceu nada. Então a resposta branda, ela desvia todo o furor, toda a ira, meus irmãos. Né? Então, às vezes, acontece muito entre os casais, né? Esposa, tu não viu aquele negócio? Tá lá, tu é cego. É uma resposta branda essa? Não é. Uma palavra dura. Ele não está dizendo que é cego. Ele está dizendo que não achou e está perguntando onde é que está para você informar aonde está. Mas aí vem a resposta, né, digamos assim, errada. Vai lá, tu é cego por acaso? Te vira, tu não é quadrado? Bom, tem tantas maneiras de falar, né? E por que usar uma forma agressiva? Tem pessoas que não agridem no tapa, mas agridem verbalmente. Então, a resposta branda, ela afasta o furor, mas a palavra dura suscita ira. Aí ela diz, vai lá que tu não é cego. Aí o cara já fica bravo, já fica irado, já diz, é cego ou é tua mãe? Aí já coloca a mãe, coitada, às vezes já não tem nada a ver com a história. Então, irmão, responda brandamente, com mansidão, glória a Deus. Irmão, Jesus te ama, Deus tem obra na vida de cada um de nós aqui, amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo falando aos pais, lá em Efésios capítulo 6, ele fala assim, pais, não irriteis os vossos filhos. Porque tem pai que irrita o filho, né? Vai lá, seu burro. Ah, porque tu é burro mesmo. Chamar um filho de burro, né? Eu não me lembro de ter chamado minhas filhas de burro algum dia, não me lembro. Eu acho que eu nunca chamei, porque eu não gosto, né? Tipo essas ofensas, burro, mocorongo, tu é um mocorongo, né? Irmão, tem pai que chama o filho até de bichinha, que eu conheci. Ah, parece um bichinho, vai lá, seu bichinho. Palavra de um pai, né? Você acha que o homossexual é uma pessoa, digamos, feliz naquilo que ele é? Muitos estão ali contra a vontade porque não conseguem superar a tentação. E aí um pai falar dessa maneira com um filho, uma mãe, né? Quantas mães que eu conheci na minha família, às vezes a filha desagradava a mãe chamava, com perdão da palavra, que estamos aqui na casa do Senhor e transmitindo ao vivo, as pessoas assistindo, mas pessoas da minha família que chamava a filha de puta, vai lá sua puta, porque tu não pode ver um homem. Isso é palavra de uma mãe falar para uma filha? Lógico que não é. Depois a família está toda na desgraça,
né? Ah, meu Deus, como eu sou infeliz. Mas grande parte de desgraça que vem sobre a família vem através da palavra que é falada dentro de casa, dirigida às pessoas da nossa família. Irmão, começa a abençoar a tua família, começa a abençoar a tua casa, começa a abençoar a tua vida, começa a bendizer, e você vai ver que as bênçãos de Deus, elas vão começar a chegar na vida dos irmãos cada vez mais. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando. Bate as palmas para Jesus e dá glória a Deus, irmãos. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está. Uma coisa estou sentindo. Mas Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está para curar, para libertar. Olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus. Olha as mãos de Deus operando como está, meu irmão. Olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus. Olha as mãos de Deus operando como está, meu irmão. Eu vou ali aonde Cristo me mandar. Eu vou ali o Evangelho anunciar. Olha as mãos de Deus. Mas olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus, olha as mãos de Deus operando como está. Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei a linda terra, e esta terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e esta terra é celestial. E esta terra é... O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama. Amém, Jesus. Eu quero convidar a igreja para nós estar em pé. Nós vamos apresentar nossa oferta a Deus, irmãos. Então você que trouxe uma oferta, pegue a sua contribuição agora, se você vai contribuir com a obra do Senhor. A tua oferta é importante para a gente manter a porta aberta, manter as despesas da casa do Senhor e fazer a obra de Deus como viemos fazendo e queremos fazer melhor ainda, né? Os irmãos sabem, agora em janeiro a gente vai fazer a mudança dos banheiros aqui para as laterais. Nós vamos tirar o banheiro lá de trás, vamos fazer
banheiros novos para facilitar a ida dos irmãos ao banheiro. Então, já estamos juntando dinheirinho para fazer essa mudança no mês de janeiro, se Deus quiser. Se você tem uma oferta, segure na sua mão. Você que está com o dízimo, se for apresentar a Deus, venha para frente, nós queremos orar pela tua vida aqui nesta noite. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, recebe as nossas ofertas, nos abençoa, abençoa os irmãos que estão dando a sua contribuição voluntária nesta noite, repreenda o devorador, meu Pai, coloca por terra toda a obra do inimigo, Senhor, que haja prosperidade na vida dos teus filhos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ô Mário, você tem um hino? Tem um hino para cantar? Vamos ouvir o Mário cantar um hino então, irmãos? Macleusa, La Plata. Obrigado. Vamos ouvir o irmão Mário louvar ao Senhor com um hino, irmãos. Quem quer ouvir, diga amém, Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Daqui a pouquinho nós já vamos orar pelos irmãos. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Que maravilha. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Diga mais graças a Deus, que sempre nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode sentar um pouquinho, irmãos. Tem uma pessoa aqui, me revela o Espírito Santo de Deus, que o Senhor me mostra aqui um problema no teu fígado. Uma pessoa que está conosco aqui e o Espírito Santo me mostra um problema no teu fígado. Você sente dor assim ao lado da barriga e essa dor é do fígado. O fígado que está causando essa dor que você sente ao lado da tua barriga. Você está com problema e Deus quer te curar aqui nessa noite. Amém? Onde é que está essa pessoa revelada pelo Senhor? Gostaria de orar por uma pessoa que está com esse problema para Jesus te curar. É uma dor que você sente. Eu podia orar aqui pelo Tiago, mas não é o Tiago. Deus abençoe o Tiago, ele está com uma cólicazinha renal. E Deus há de curar ele dessa enfermidade, que não aconteça mais, mas não tem nada a ver com o fígado. Onde é que está essa pessoa? Você tem uma dor ao lado da barriga e essa dor é o fígado.